Imagina só, você cria, sei lá, o motor de carro mais potente do mundo. Uma obra de engenharia incrível. Mas aí você deixa ele lá na garagem, sem chassi, sem rodas e, pior, sem nenhum painel para saber se ele está funcionando bem ou se está prestes a explodir. Essa é a sensação de ter um modelo de machine learning genial, mas sem a estrutura para colocar ele no mundo real. E essa estrutura tem nome. Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar no universo do MLOps, ou Machine Learning Operations. Com base no material que a gente recebeu, vamos tentar desvendar o que é essa disciplina, por que ela é tão essencial e como ela transforma um protótipo em um produto de verdade. E essa analogia do motor, olha, é perfeita, porque é exatamente isso que a gente vê o tempo todo. Cientistas de dados criam modelos brilhantes, mas eles morrem no que a gente chama de abismo da produção. Funciona lindo no notebook, no ambiente controlado, sabe? Mas na hora de gerar valor de verdade, falha. MLOps não é só ferramenta, é a filosofia que constrói a ponte sobre esse abismo. É o que conecta o laboratório da ciência de dados com a disciplina da engenharia. Sem essa ponte, a maioria dos projetos de IA vira só um experimento caro pegando poeira. Ok, vamos começar a construir essa ponte então. Pelo que eu entendi do material, a fundação, o primeiro pilar de tudo, é a gestão e o versionamento. Quem é de software já está acostumado com Git, GitHub para versionar código, né? Mas o material deixa bem claro que, em Machine Learning, o código é só a pontinha do iceberg. Exatamente. E é aqui que a mentalidade muda, radicalmente. A grande virada do MLOps é tratar dados e modelos como cidadãos de primeira classe, com o mesmo rigor que a gente dá para o código. É uma mudança de paradigma mesmo. Peraí, então a ideia é versionar os dados também. Eu sempre pensei em versionamento para código. Como é que isso funciona? Parece complicado. Isso não gera um problema de armazenamento gigante se a cada experimento eu preciso guardar uma foto de um dataset de gigabytes? Onde a gente guarda tudo isso? E essa é a pergunta de $1 milhão. E é uma preocupação super legítima. É por isso que surgiram ferramentas específicas, tipo o DVC, o Data Version Control, que as fontes citam. A sacada dele é que ele não duplica os dados, na maioria das vezes. Ele cria ponteiros, metadados, que são arquivos de texto bem pequenos. Esses arquivinhos dizem: para este experimento, use a versão X do código com a versão Y dos dados que está lá em tal lugar. O Git versiona esses metadados, e o DVC gerencia os dados pesados num lugar separado, um S3 da Amazon, por exemplo. Assim você tem a rastreabilidade total sem explodir os custos. Ah, agora faz sentido. Você tem uma receita que permite recriar o prato perfeitamente a qualquer momento. Perfeito. A palavra-chave é reprodutibilidade. Se daqui a 6 meses o modelo em produção começa a dar um resultado estranho, você precisa conseguir voltar no tempo e responder com 100% de certeza qual código, com qual dado, gerou este modelo. Sem isso, você está no escuro. É uma questão de auditoria, de confiança. É o fim do, mas na minha máquina funciona. Ok. Então, essa base de versionar tudo código, dados e modelo é o alicerce. Mas parece muito trabalho manual. Imagino que o objetivo não seja só a organização, mas velocidade também, certo? Como a gente sai do artesanal para o industrial? Exato. A organização é o meio, não o fim. E quando você tem essa rastreabilidade, você destrava o próximo nível, a automação. É a passagem da oficina para a linha de montagem. As fontes são bem claras nisso. Chega de treinar modelo manualmente na sua própria máquina. É aí que entra o conceito de pipelines automatizadas. E o que tem numa pipeline dessas? Pensa numa linha de produção, com estações bem definidas. O material descreve um fluxo bem típico. A primeira estação é o pré-processamento. Ali os dados brutos são limpos, transformados. Preparados. Depois, o treinamento, onde o algoritmo aprende com os dados. Aí vem a fase crítica, a validação. O novo modelo é testado e comparado com o antigo. Ele só passa se for comprovadamente melhor. E por último, se ele for aprovado, vai para o registro de modelos.
É tipo um catálogo, uma prateleira de modelos prontos para uso. E quando o modelo está nessa prateleira, como ele chega no usuário? O material fala de diferentes sabores de implantação, de deployment. Sim, e isso é importante porque mostra que MLOps não é uma receita de bolo, sabe? Depende do problema. O primeiro sabor é o batch ou in-lot. É o mais simples. Pensa num sistema que roda de madrugada para calcular risco de crédito. Não precisa de resposta na hora. E o oposto disso seria a implantação online, em tempo real. Certo. Exatamente. É o caso de um sistema de recomendação de um e-commerce. Você está navegando e o modelo tem que te dar uma sugestão em milissegundos. Ele fica escutando o tempo todo, esperando um pedido para dar uma resposta. A infraestrutura é bem mais complexa. E tem uma terceira via que está crescendo muito, que é a implantação em Edge. Sim, essa é fascinante. Aqui o modelo não roda na nuvem, ele roda direto no dispositivo, no seu celular, num carro, num relógio. O reconhecimento facial para desbloquear o celular é um exemplo clássico. A grande vantagem é a velocidade e a privacidade, né? A decisão é local, não precisa mandar seus dados para a internet. O desafio é que os modelos têm que ser muito pequenos e eficientes. E para gerenciar essa complexidade toda, as fontes mencionam Docker e Kubernetes. Como eles se encaixam nisso? Eles são as engrenagens da máquina. O Docker permite empacotar o modelo e tudo o que ele precisa numa caixa padronizada, um container. Isso resolve aquele problema do funciona aqui, mas quebra lá. E o Kubernetes é o maestro da orquestra. Se você tem milhares desses containers, o Kubernetes gerencia tudo. Se um falha, ele sobe outro. Se a demanda aumenta, ele cria mais cópias. Ele traz a robustez para a produção. Certo. Então, modelo versionado, treinado numa pipeline, empacotado e está no ar, funcionando. Nesse ponto, imagino que a equipe respira aliviada. Acabou o trabalho. Mas qual é o risco invisível aqui? O que pode dar errado em um mês que ninguém está vendo? Esse pensamento já custou milhões para muitas empresas. Achar que o trabalho acabou no deployment é a maior armadilha. A verdade é que aí começa a parte mais delicada. E é onde entra o ciclo de monitoramento. Um modelo não é um software tradicional. Ele aprendeu padrões com dados do passado. O problema é que o mundo não é estático. Ele muda. E se o modelo não se adapta, ele fica obsoleto. E começa a tomar decisões erradas, silenciosamente. E como essa obsolescência acontece? O material usa uns termos específicos, Data Drift e Concept Drift. São dois conceitos cruciais. Pensa no Data Drift como o mundo mudando ao redor do seu modelo. Por exemplo, você treinou um modelo de vendas com dados pré-pandemia. De repente, o comportamento de compra muda completamente. Os dados de agora são muito diferentes dos dados do passado. O modelo vai começar a errar, porque o mundo para o qual ele foi treinado não existe mais. E o Concept Drift? O Concept Drift é mais sutil. Os dados podem até parecer os mesmos, mas a relação entre eles e o que você quer prever mudou. O exemplo clássico é a detecção de fraude. Os fraudadores criam métodos novos o tempo todo. Um padrão de transação que era normal há 6 meses, hoje pode ser um sinal claro de fraude. O conceito de fraude evoluiu. Nossa, eu lembro de um projeto em que um modelo de recomendação de moda começou a sugerir casaco de lã e cachecol, em pleno verão. Foi um caso clássico de data drift que nos ensinou a lição da forma mais vergonhosa. Que história! Então o monitoramento é o sistema de alerta que impede isso. O que exatamente ele fica vigiando? Várias coisas. As métricas do modelo em si, acurácia, precisão, mas também métricas operacionais, como a latência, sabe? O tempo de resposta. E o mais importante, ele acompanha a distribuição estatística dos dados que chegam para detectar o tal do drift. Ferramentas como Prometheus e Grafana, que as fontes citam, criam painéis visuais que mostram a saúde do modelo em tempo real. E quando um desses painéis fica vermelho e o alarme soa, o que acontece? É aí que o ciclo se fecha. O alerta não é para um humano entrar em pânico, ele é o gatilho. Ele dispara automaticamente aquela mesma pipeline de treinamento que a gente falou. A pipeline pega os dados mais recentes, retreina o modelo, valida a nova versão e, se for melhor, substituir a antiga em produção.
É um sistema que se autocorrige, que evolui. Isso muda tudo. O modelo passa a ser um sistema vivo, que se adapta. Então, juntando as peças, fica claro que tem o jeito certo e um jeito muito, muito errado de fazer as coisas. Sim, os materiais resumem bem. Do lado das boas práticas, use containers, versione tudo, tudo mesmo, código, dados, modelos, e construa pipelines automatizadas e monitoráveis. E do lado das más práticas, o que não fazer de jeito nenhum? Implantar sem testes, treinar modelo na máquina local sem rastreabilidade e o pecado capital do MLOps, abandonar um modelo em produção sem monitorar nada. Uma das pegadinhas que o material aponta é confundir MLOps com DevOps. Muita gente acha que é a mesma coisa. É um erro comum, mas a diferença é fundamental. Pensa assim, DevOps constrói a estrada e garante que os carros, que são o software, trafeguem nela. MLOps faz tudo isso, mas também tem que gerenciar a carga do carro, que são os dados. E mais, precisa verificar o tempo todo se a estrada ainda leva para o destino certo, porque o mapa do mundo muda. Essa é a complexidade extra. MLOps é um superconjunto de DevOps, com desafios que não existem no software tradicional. Isso esclarece muito. Deixa eu ver se eu entendi bem. Vamos para um teste rápido com base nas perguntas do material. Primeira, o monitoramento de modelos em produção tem como uma de suas funções detectar mudanças de distribuição nos dados. Certo ou errado? Certíssimo. Esse é exatamente o conceito de Data Drift, um dos principais motivos para monitorar. Ok. Segunda, a implantação de modelos em tempo real é a única forma viável dentro do ciclo MLOps. Certo ou errado? Errado. Como a gente viu, implantações em lote e em dispositivos no Edge são igualmente importantes. A escolha depende do problema de negócio, né? MLOps tem que suportar todas elas. Perfeito. Acho que isso amarra bem os conceitos. Fica claro que não é só sobre tecnologia, né? De forma alguma. Se fôssemos resumir, MLOps é a disciplina que traz o rigor da engenharia para o que antes era visto quase como uma arte, a ciência de dados. É a ponte que transforma o potencial do machine learning em realidade de negócio. Garante que os modelos sejam confiáveis, auditáveis e escaláveis. É o alicerce que sustenta a inteligência artificial no mundo real, para que ela não desmorone. E essa ideia de auditoria, de confiança, me leva a um último pensamento, uma provocação. Se um modelo de machine learning toma uma decisão que afeta a vida de uma pessoa, negar um empréstimo, sugerir um tratamento médico, e a gente não consegue rastrear com certeza qual versão do modelo, com quais dados tomou aquela decisão, será que podemos realmente confiar nesse sistema? MLOps, no fundo, não é só sobre eficiência técnica. É sobre construir a base para a responsabilidade e a confiança na era da inteligência artificial. Uma base que a gente está só começando a entender a importância.